3, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí. A gente está começando o nosso 73º encontro do grupo de leitura do Capital, né? Lendo o livro 3. E aqui a gente está no meio do capítulo 33, né? Parou aqui nesse trecho, né, específico, está citando várias notas aí de fazedores de política monetária na Inglaterra, né, banqueiros, etc., né? Então, vamos continuar aqui a leitura. Então, nota número 5.189, abre aspas. Negociantes do país representam, de fato, somente o público. Fecha aspas, volta para o Marx. Como o Sr. Chapman, mais tarde, perante o tribunal no caso Davidson. Vejam os Great City Frauds. Aí tem uma nota de rodapé aqui, na verdade é uma nota da edição, né, em que diz, Marx se refere à obra de Seton Lang, daí o nome da obra, de 1869, que trata do processo contra Davidson e outros por enormes fraudes com letras de câmbio. Então está se referindo a um caso específico ali, né, da época. Então, nota 5.196, abre aspas. Ao fim de cada trimestre, e aí o Marx faz um acréscimo aqui, quando se pagam os dividendos, volta para a citação, é absolutamente necessário que recorramos ao Banco da Inglaterra. Se o senhor retira da circulação 6 milhões de libras esterlinas ou 7 milhões de receita pública, como antecipação dos dividendos, é preciso que, nesse ínterim, alguém recoloque esse montante à disposição. Fecha aspas, e o Marx faz um acréscimo aqui, em parênteses. Nesse caso, trata-se, pois, do fornecimento de dinheiro, e não de capital ou de capital de empréstimo. Nota 5.169, abre aspas. Quem conhece nosso mundo comercial deve saber que, quando se apresenta uma dessas situações em que os títulos do Tesouro se tornam invendáveis, em que as obrigações da Companhia das Índias Orientais perdem todo o seu valor, em que não se podem descontar as melhores letras comerciais, tem de reinar necessariamente uma grande preocupação entre aqueles cujos negócios os obrigam a realizar pagamentos à vista por meio de simples ordem, no meio de circulação corrente, que é o caso de todos os banqueiros. Como consequência, todo mundo duplica suas reservas. Agora, imagine o senhor as consequências disso em todo o país, se cada um dos banqueiros de província, dos quais há uns 500, tem de encarregar seu correspondente em Londres de remeter-lhe 5.000 libras esterlinas em cédulas bancárias. Ainda que tomássemos, por média, uma soma tão reduzida, o que já é completamente absurdo, chegamos a 2,5 milhões de libras esterlinas retiradas da circulação. Como repor essa soma? Pergunta. Fecha aspas. E aí o Marx comenta. Por outro lado, os capitalistas privados, etc., que têm dinheiro, não cedem a juros nenhum, pois dizem, de acordo com Chapman, na nota 5.194, 2 pontos, abre aspas, preferimos não cobrar juros a ficar em dúvida se poderemos recuperar o dinheiro caso dele necessitemos. Fecha aspas. Nota 5.173. Abre aspas. Este é o nosso sistema. 2 pontos. Temos obrigações no montante de 300 milhões de unidades monetárias, ou libras esterlinas, cujo pagamento em moeda corrente nacional podemos reclamar em momento dado. E essa moeda
Se investimos toda para esse fim, chega a 23 milhões de libras esterlinas, ou quanto quer que seja. Não é essa uma situação que a qualquer momento pode arrastar-nos em convulsões? Pergunta, fecha aspas. Comenta o Marx. Daí que, nas crises, o sistema de crédito se converta repentinamente no sistema monetário. Continuou Marx. Abstraindo do pânico interno que se produz nas crises, só se pode falar de quantidade de dinheiro no que se refere ao metal, ao dinheiro mundial. É isso justamente o que Chapman exclui ao referir-se apenas a 23 milhões de libras esterlinas em cédulas bancárias. O mesmo Chapman, na nota 5.218, dois pontos, abre aspas, a causa original das perturbações produzidas no mercado monetário, e aí tem um acréscimo do Engels, entre colchetes, em abril e mais tarde em outubro de 1847, continua a citação aqui do Chapman, residia sem dúvida na quantidade de dinheiro requerida para regular as taxas de câmbio, em virtude do volume extraordinário das importações efetuadas durante o ano. Fecha aspas. Volta o Marx. Em primeiro lugar, essa reserva de dinheiro do mercado mundial estava reduzida, naquele momento, a seu mínimo. Em segundo lugar, ela servia ao mesmo tempo como garantia para a conversibilidade do dinheiro creditício, das cédulas bancárias. Reunia, assim, duas funções completamente distintas, mas ambas decorrentes da natureza do dinheiro, uma vez que o dinheiro real é sempre dinheiro do mercado mundial, e o dinheiro creditício tem sempre como base o dinheiro do mercado mundial. Em 1847, não fosse a revogação da lei bancária de 1844, abre aspas, as clearing houses não teriam liquidado seus negócios, fecha aspas, é um trecho da nota 5.221. Chapman intuía a crise iminente. Nota 5.236, abre aspas. Há certas situações do mercado monetário, a parênteses, e atual não está muito longe disso, fecha parênteses, em que o dinheiro é muito difícil de conseguir e torna-se necessário recorrer aos bancos. Fecha aspas. Nota 5.239, abre aspas. No que se refere às somas que retiramos do banco na sexta-feira, no sábado e na segunda-feira, dias 19, 20 e 22 de outubro de 1847, teríamos ficado muito gratos se, na quarta-feira seguinte, pudéssemos recuperar as letras. Tão logo passou o pânico, o dinheiro retornou instantaneamente para nossas mãos. Fecha aspas. Voltando Marx. Com efeito, na terça-feira, 23 de outubro, foi suspensa a lei bancária. Com isso, a crise foi detida. Só uma observação aqui, no caso, a lei bancária sendo suspensa, a lei bancária que diz que tem uma correspondência entre a massa de dinheiro e a massa de cédulas bancárias conversíveis em circulação. E aí, suspendendo essa lei bancária, quer dizer que não necessariamente estaria fixo isso, e de modo que o governo inglês poderia, inclusive, comprar algumas cédulas inconversíveis e lançar, enfim, liquidez no sistema. É mais ou menos isso, né? Por isso que eu entendi que na citação ele falou tão logo passou o pânico, ou seja, tão logo a lei bancária foi suspensa, aí, digamos, a capacidade de recuperar essas letras estava posta. Acho que é isso mesmo, né? Só para... Enfim. Então, continuando aqui no texto. Na nota, né, número
5.274, Chapman crê que as letras sobre Londres, simultaneamente em curso, somam cerca de 100 milhões de libras esterlinas, ou 120 milhões. Nessa soma, não estão incluídas as letras locais sobre localidades nas províncias. Nota 5.287, abre aspas. Embora, em outubro de 1856, o montante de cédulas bancárias nas mãos do público tivesse subido para 21.155.000 libras esterlinas, havia uma dificuldade extraordinária para obter dinheiro. Mesmo havendo tanto dinheiro nas mãos do público, não podíamos pôr as mãos nele. Fecha aspas. E aí o Marx continua. Isso era consequência do aperto em que o Eastern Bank se encontrava durante algum tempo, entre parênteses, em março de 1856. Nota 5.190 e 5.192. Uma vez passado o pânico, abre aspas, todos os banqueiros que fazem lucro com os juros começam imediatamente a empregar seu dinheiro. Nota 5.302. Marx aqui continua, né? Segundo Chapman, a inquietação que se produz ao diminuir as reservas bancárias não se deve ao medo com relação aos depósitos, mas ao fato de que todos aqueles que subitamente podem ser obrigados a pagar grandes somas estão perfeitamente conscientes de que o aperto no mercado monetário talvez os obrigue a recorrer ao banco como último recurso. E, abre aspas, quando o banco dispõe de uma reserva muito pequena, ele não fica contente em nos receber. Muito pelo contrário. Fecha aspas. Volta para o Marx. Além disso, é lindo ver como a reserva desaparece como grandeza efetiva. Os banqueiros retêm o mínimo para seus negócios correntes, parte em suas mãos, parte em poder do Banco da Inglaterra. Os bill brokers retêm, abre aspas, o dinheiro bancário solto do país, fecha aspas, sem reserva nenhuma. E o Banco da Inglaterra possui, para fazer frente às suas obrigações em depósitos, apenas a reserva dos banqueiros e de outros, além dos depósitos estatais, etc., que deixa cair ao nível mais baixo, por exemplo, até 2 milhões de libras esterlinas. Além desses 2 milhões de libras esterlinas em papel, toda essa especulação em épocas de aperto, abre parênteses, e isso diminui a reserva, uma vez que as cédulas bancárias que entram em troca dos metais que saem têm de ser anuladas, fecha parênteses, isso não conta com nenhuma outra reserva além do tesouro metálico, e por isso, cada decréscimo deste último, pela drenagem de ouro, não faz nada além de acentuar a crise. Nota 5.306, abre aspas. Se não houvesse dinheiro para operar as compensações na clearing house, não vejo outra solução, que outra solução nos restaria, se não nos reunirmos e fazermos nossos pagamentos em letras de primeira categoria, letras sobre o tesouro, sobre Smith, Payne Company, etc. Nota 5.307, abre aspas. Então, se o governo deixasse de vos prover com meios de circulação, os senhores criariam um para si mesmos? O que poderíamos fazer? Pergunta. O público chega e nos toma das mãos o meio de circulação. Este não existe. Fecha aspas. Nota 5.308. Abre aspas. Portanto, os senhores se limitariam a fazer em Londres o que diariamente se faz em Manchester? Pergunta. Sim. Resposta. Fecha aspas. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pausa nesse momento? Seguimos a leitura.
Então, eu vou seguir aqui. É muito boa a resposta de Chapman à segunda pergunta que Cayley, em parênteses, de Birmingham, da escola de Atwood, lhe formula a respeito da ideia que Overstone tem do capital. Antes da gente ler a nota 5.315, só ver aqui, tem uma nota de rodapé, né, no D, que esclarece, no caso, é uma nota da edição, que diz que a escola de Atwood, ou Escola dos Homens do Pequeno Schelling, de Birmingham, na primeira metade do século XIX, eles propagavam a doutrina de uma medida monetária ideal e consideravam, em conformidade com isso, o dinheiro meramente como entidade de cálculo. Os representantes dessa escola, os irmãos Thomas e Matthias Atwood, Spooner e outros, apresentaram um projeto sobre a baixa do conteúdo de ouro da unidade monetária na Inglaterra, que foi denominado como Projeto do Schelling Pequeno. Daí se originou a denominação da própria escola. Ao mesmo tempo, entre aspas, os homens do Schelling Pequeno se voltaram contra as medidas do governo que visavam ao rebaixamento da massa de dinheiro em circulação. Eles defendiam que a aplicação de sua teoria contribuiria, por meio de um aumento artificial dos preços, para reanimar a indústria e assegurar a prosperidade geral do país. No entanto, a proposta desvalorização do dinheiro podia servir simplesmente para amortizar as dívidas do Estado e dos grandes empresários, que eram os principais tomadores dos mais diferentes créditos. Sobre os, entre aspas, homens do Schelling Pequeno, Marx fala também em seu trabalho Contribuição à Crítica da Economia Política. Bom, só para se esclarecer, acho que essa escola está propondo o contrário da Currency School, né? É uma espécie de proto-banking school, né? Porque, no fundo, está vendo o dinheiro como uma mera entidade de cálculo, então ele tem que replicar o nível da produção vigente, né? Então, se a produção aumenta, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não sei se está atrelado com uma quantidade de ouro, necessariamente, como balizador. Me parece que não é por aí, né? Fiquei com essa sensação, mas não conhecia essa escola. Não, acho que ele fala aqui, ó, projeto sobre a baixa do conteúdo do ouro, né? Na unidade monetária. Cadê aqui? Deixa eu achar. Logo depois do Thomas e Matthias Atwood, Spooner e outros apresentaram. Então seria efetivamente o debasement, né? Como é que chama isso em português? A desvalorização, a inflação no seu sentido mais primário, né? Mas, enfim, pegar o ouro e pegar as moedas de ouro e tirar a quantidade, raspar elas, né? Como se fosse, né? Raspar as moedas de ouro e criar mais uma teoria, isso, de deixar a inflação comer o valor das dívidas, mas de uma forma bem primária, né? Uhum. Não é o currency principle, né? Não tem a ver com isso, né? O oposto, né? Bom, então, voltando aqui para o texto, a nota 5.315, abre aspas, perante a comissão, declarou-se que, numa crise como a de 1847, não se procura dinheiro, mas capital. O que o senhor acha disso? Não entendo. Operamos apenas com dinheiro. Não entendo o que o senhor quer dizer com isso. Fecha aspas. Nota 5.316. Abre aspas.
Se entende por isso, aí o Marx faz um acréscimo, por capital comercial, entre parênteses, continua a citação, a quantidade de dinheiro que um homem tem em seu negócio e da qual ele é o proprietário, se é isso que o senhor chama de capital, então essa soma quase nunca representa mais que uma parte muito pequena do dinheiro com que opera em seu negócio, graças ao crédito que o público lhe concede. Fecha aspas. Aí o Marx completa por intermédio dos Chapmans. Nota 5.339, abre aspas. A suspensão de nossos pagamentos em espécie devido à falta de riqueza? Pergunta. Resposta. De modo nenhum. Não nos falta riqueza, mas nos movemos dentro de um sistema altamente artificial. E quando há uma demanda enormemente ameaçadora de meio de circulação, podem dar-se circunstâncias que nos impedem de obter este último. É uma razão para que se paralise toda a atividade comercial do país? Pergunta. Vamos fechar, por isso, todos os canais de investimento? Pergunta. Fecha aspas. Nota 5.338. Se nos fosse dada a alternativa de manter uma das duas coisas, os pagamentos em dinheiro ou a indústria do país, sei muito bem qual das duas eu sacrificaria. Fecha aspas. E volta para o Marx. Acerca do entesouramento de cédulas bancárias, abre aspas, com a intenção de agravar o aperto e aproveitar-se dessas circunstâncias. Isso é um trecho da nota 5.358 que o Engels acrescentou para ilustrar. E Marx volta a dizer, diz que isso pode ocorrer muito facilmente. Bastaria que 3 grandes bancos decidissem fazê-lo. Nota 5.383, abre aspas. Como homem familiarizado com os grandes negócios de nossa metrópole, o senhor deve saber que os capitalistas utilizam essas crises para obter enormes lucros com a ruína daqueles que se tornam suas vítimas. Sem a menor dúvida. Fecha aspas. Volta para o Marx. E podemos acreditar nas palavras do Sr. Chapman, embora ele mesmo tenha comercialmente quebrado a cara no interior no intento de, abre aspas, obter enormes lucros com a ruína daqueles que se tornaram suas vítimas. Fecha aspas. Pois, enquanto seu associado Gurney diz que, abre aspas, toda mudança nos negócios é vantajosa para quem está bem informado, fecha aspas, Chapman afirma, 2 pontos, abre aspas, uma parte da sociedade não sabe nada da outra. Aqui temos, por exemplo, um fabricante que exporta mercadorias ao continente ou importa matérias-primas de lá. Ele nada sabe do outro fabricante, que negocia com barras de ouro. Fecha aspas. Nota 5.046. Continuando, então. Assim sucedeu que, um belo dia, Gurney e Chapman não, abre aspas, estavam bem informados, fecha aspas, e acabaram numa falência infame. Isso aqui vale para todo mundo aí que resolve ser investidor em bolsa de valores ou em outras coisas do tipo, né? A informação é talvez um negócio tão importante, né? E as pessoas não estão exatamente informadas, né? Porque essa informação circula nos meios mais, enfim, específicos, né? Tem uma simetria de informação envolvida que é decisiva, né? Bom, vou continuando aqui. Já vimos que a emissão de cédulas não significa sempre adiantamento de capital. Seguinte depoimento de Tuck perante a Comissão de Commercial Distress da Câmara dos Lords, em 1848,
demonstra simplesmente que o adiantamento de capital, mesmo quando realizado pelo banco, mediante a emissão de novas cédulas, não representa apenas um aumento da quantidade de cédulas em circulação. 2 pontos. Nota 3.099 desse Commercial Distress, referente ao ano de 1848. Abre aspas. O senhor crê que o Banco da Inglaterra, por exemplo, possa aumentar significativamente seus adiantamentos, sem com isso aumentar a emissão de cédulas? Pergunta. Resposta do Tuck. Há fatos de sobra que demonstram isso. Um dos exemplos mais evidentes é o do ano de 1835, quando um banco lançou mão dos depósitos das Índias Ocidentais e do empréstimo da Companhia das Índias Orientais para aumentar seus adiantamentos ao público. Ao mesmo tempo, houve uma diminuição real do montante das cédulas nas mãos do público. E uma discrepância semelhante pode ser observada em 1846, quando se fizeram no banco os depósitos ferroviários. Os títulos, aí o Marx um acréscimo em desconto, em depósito, voltando para a citação, elevaram-se a cerca de 30 milhões de libras esterlinas, sem que se produzisse nenhum efeito perceptível sobre o importe de cédulas nas mãos do público. Fecha aspas, na resposta do Tuck. Volta para o Marx. Além das cédulas bancárias, o comércio atacadista tem outro meio de circulação, muito mais importante para ele. 2 pontos. As letras de câmbio. O Sr. Chapman nos mostrou o quão essencial é, para a marcha regular dos negócios, que letras sólidas sejam aceitas em pagamento por toda parte e em qualquer circunstância. Aí aqui tem uma citação que o Marx faz do poema satírico de Heinrich Heine. Diz assim a tradução, né, do autor aqui, da edição, né? Abre aspas. Se não vale mais o Tausfes Jontov, o que deve valer? Pergunta. Lamento, lamento. É uma citação na qual se apresenta uma disputa entre um monge capuchinho e um rabino. Quando este último invoca o livro judeu Tausfes Jontov, o monge manda o livro, entre aspas, para o diabo. Nesse momento, o rabino sai fora de si e profere a exclamação citada por Marx. Continuando aqui. Ora, que relação guardam entre si esses dois meios de circulação? Pergunta. A esse respeito, Gilbert diz, 2 pontos, abre aspas, ao limitar-se ao importe da circulação de cédulas bancárias, aumenta-se regularmente a circulação de letras. As letras são de 2 tipos, 2 pontos, comerciais e bancárias. Se o dinheiro escasseia, os prestamistas dizem, 2 pontos, saque sobre nós e aceitaremos a letra. Quando um banqueiro provincial desconta uma letra a um cliente, não lhe dá dinheiro em espécie, mas sua própria letra há 21 dias sobre seu agente de Londres. Essas letras servem de meio de circulação. Esse é um trecho, fecha aspas, um trecho de Gilbert, esse livro de 1840 aqui. Volta para o Marx. O que é confirmado, de forma um pouco diferente, por Newmarch, nesse documento aí, de 1857, nota número 1426. Abre aspas. Não há nenhuma conexão entre as flutuações no montante das letras em circulação e as que afetam o montante das cédulas bancárias em circulação. O único resultado bastante uniforme é que, assim que se apresenta a menor pressão sobre o mercado monetário, como indicada pela alta taxa de desconto, o volume da circulação de letras experimenta um aumento considerável e vice-versa.
Fecha aspas. Volta para o Marx. No entanto, as letras sacadas em tais momentos não se resumem de modo nenhum às letras bancárias de curto prazo, a que se refere Gilbert. Pelo contrário, na maioria das vezes, são letras de acomodação que não representam um negócio real ou negócios iniciados apenas para que se pudessem sacar letras sobre eles. Já demos exemplos suficientes de ambos os casos. Por isso, diz o Economist, entre parênteses, Wilson, comparando a segurança dessas letras com a das cédulas bancárias. Dois pontos. Abre aspas, é uma citação da revista The Economist, de 1847. Provavelmente esse Wilson que escreve o texto, né? Diz assim: as cédulas bancárias pagáveis à vista nunca podem circular em excesso, pois o excedente refluiria sempre ao banco para ser trocado, enquanto as letras a 2 meses podem ser emitidas com grande excesso, uma vez que não há meio que permita controlar a emissão até que vençam, e então já estejam repostas por outras. Para nós, é totalmente incompreensível que um país admita a segurança da circulação de letras pagáveis em data futura e, por outro lado, levante todo tipo de objeções contra a circulação de papel moeda pagável à vista. Fecha aspas. Volta para o Marx. Né? Portanto, a quantidade de letras em circulação, como a das células bancárias, é determinada exclusivamente pelas necessidades da circulação. Em tempos normais, na década de 1850, circulavam no Reino Unido, além das 39 milhões de cédulas bancárias, cerca de 300 milhões de letras de câmbio, das quais 100 milhões a 120 milhões somente em Londres. O volume da circulação de letras não exerce influência sobre o volume da circulação de cédulas bancárias, e esta só influi sobre aquela em épocas de escassez de dinheiro, quando aumenta a quantidade das letras e sua qualidade piora. Por fim, em momentos de crise, falha completamente a circulação de letras. As pessoas só aceitam pagamentos à vista, e as promessas de pagamento não servem para nada. Apenas a cédula bancária conserva sua capacidade de circulação. Pelo menos até agora na Inglaterra, pois a nação, com toda a sua riqueza, dá cobertura ao banco na Inglaterra. Tem os 3 asteriscos aqui, que o Marx coloca como uma demarcação, né? Aí eu aproveito para a gente parar um segundinho e perguntar se a gente retoma alguma coisa, alguém quer fazer algum comentário, levantar algum ponto. Bom, então vou seguir aqui a leitura. Temos ainda bastante coisa, né? Bom, talvez consigamos aí terminar hoje. Vamos seguir aqui. Vimos como até o Sr. Chapman, que afinal era ele próprio um magnata do mercado monetário em 1857, reclama amargamente de que existiam em Londres alguns grandes capitalistas monetários suficientemente fortes para levar a desordem em dado momento a todo o mercado de dinheiro, sangrando assim de modo mais infame os operadores monetários menores. Segundo ele, haveria, pois, vários desses grandes tubarões capazes de agravar consideravelmente qualquer crise ao vender consolidados no valor de 1 milhão de libras esterlinas ou 2 milhões de libras esterlinas e, com isso, subtraindo ao mercado um montante igual de cédulas bancárias, entre parênteses, ao mesmo tempo, de capital de empréstimo disponível.
A ação conjunta de 3 grandes bancos, por meio dessa mesma manobra, bastaria para transformar uma crise num pânico. Em Londres, a maior potência de capital é, evidentemente, o Banco da Inglaterra, o qual, no entanto, devido à sua posição de instituto semigovernamental, encontra-se impossibilitado de manifestar seu poder de modo tão violento. Apesar disso, ele também conhece suficientemente os meios, sobretudo desde a Lei Bancária de 1844, para tirar proveito da situação. O Banco da Inglaterra tem um capital de 14.553.000 libras esterlinas, e, além disso, dispõe de cerca de 3 milhões de libras esterlinas de, entre aspas, saldo, isto é, de lucros não distribuídos, além de todo o dinheiro que o governo recebe a título de impostos, etc., e que tem de ser depositado no banco até ser utilizado. Se a isso acrescentarmos a soma de outros depósitos, a parênteses, que em tempos normais chegam a uns 30 milhões de libras esterlinas, fecha parênteses, e das cédulas emitidas a descoberto, verificaremos que a estimativa de Newmarch é bastante moderada, quando diz, e aí nesse texto aqui de 1857, na nota 1889, 2 pontos, abre aspas, estou convencido de que a soma total dos fundos continuamente ocupados no mercado monetário, e aí o Engels acrescenta, de Londres, pode ser estimada em cerca de 120 milhões de libras esterlinas, soma da qual o Banco da Inglaterra dispõe de parte muito considerável, entre 15% ou 20%. Quando o banco emite cédulas não cobertas pela reserva metálica acumulada em seus cofres, ele cria signos de valor que constituem para ele não apenas meios de circulação, mas também capital adicional, ainda que fictício, no valor nominal dessas cédulas não cobertas. Esse capital adicional rende ao banco um lucro adicional. Eu não me lembro o nome aqui, business alguma coisa, né? Eu não me lembro o nome desse texto aqui que ele está citando, mas está com BA. Bank Acts. Bank Acts. Ah, tá. Então, era business. Então, nesses Bank Acts de 1857, Wilson pergunta ao Newmarch, na nota 1553, 2 pontos, abre aspas. A circulação das cédulas próprias de um banco, isto é, o montante delas que, em média, permanece nas mãos do público, complementa o capital efetivo desse banco, não é? Pergunta Wilson. Responde Newmarch. Certamente. Fecha aspas. Nota 1564, perdão. Abre aspas. Todo o lucro que o banco obtém dessa circulação é, portanto, derivado do crédito e não de um capital que ele realmente possui? Pergunta Wilson ao Newmarch, que responde, certamente. Fecha aspas. Volta para o Marx. O mesmo se aplica, claro, aos bancos privados que emitem cédulas. Nas respostas número 1866 e 1868, Newmarch considera 2/3 de todas as cédulas bancárias emitidas por essas instituições. Aí o Marx coloca entre parênteses, já que, para o outro, 1/3 esses bancos têm de manter reservas metálicas. Abre aspas. Criação da mesma quantidade de capital, fecha aspas, pois se poupa moeda metálica nesse mesmo montante. O lucro do banqueiro pode, por isso, não ser maior que o lucro de outros capitalistas. Permanece de fato o fato de que ele extrai seu lucro dessa poupança nacional de dinheiro metálico. Que uma poupança nacional apareça como lucro privado não choque em nada aos economistas burgueses, uma vez que o lucro, em geral, não é senão a apropriação do trabalho nacional. Há algo mais absurdo do que, por exemplo,
o Banco da Inglaterra, cujas cédulas bancárias só gozam de crédito graças ao Estado e que, entre 1797 e 1817, se faz pagar na forma de juros pelos empréstimos públicos pelo Estado, portanto, pelo público, pelo poder que o próprio Estado lhe confere de transformar essas mesmas cédulas de papel em dinheiro e, em seguida, emprestá-las ao Estado? Pergunta Marx. Né? Além disso, os bancos dispõem de outros meios de criar capital. Ainda segundo Newmark, os bancos provinciais, como dissemos antes, têm o costume de enviar seus fundos excedentes, entre parênteses, isto é, as cédulas do Banco da Inglaterra, aos bill brokers de Londres, que, em troca, devolvem-lhes suas letras descontadas. Com essas letras, os bancos servem aos clientes, pois têm como norma não remitir as letras recebidas de seus clientes locais para que as operações comerciais desses clientes não se tornem conhecidas em suas vizinhanças. Essas letras recebidas de Londres não servem apenas para serem emitidas para clientes, que devem fazer pagamentos diretamente em Londres, a menos que estes prefiram que o banco emita uma ordem de pagamento direta sobre Londres. Servem também para efetuar pagamentos na província, pois o endosso do banqueiro lhes garante o crédito local. Assim, em Lancashire, por exemplo, retiraram de circulação todas as cédulas emitidas pelos bancos provinciais e grande parte das cédulas do Banco da Inglaterra. Aí está aqui, em parênteses, né, o Bank Act de 1857, nas perguntas número 1568 a 1574. Né? Então, continuando. Vemos aqui, pois, de que modo os bancos criam crédito e capital. 2 pontos. Primeiro, emitindo cédulas bancárias próprias. Segundo, emitindo ordens de pagamento sobre Londres, com vencimento em até 21 dias, mas que lhes são imediatamente pagas ao ser emitidas. E 3, pagando com letras descontadas, cuja dotação de crédito é garantida primordial e essencialmente pelo endosso do banco, ao menos no respectivo distrito local. O poder do Banco da Inglaterra se revela em sua regulação da taxa de mercado dos juros. Em épocas de normalidade dos negócios, pode ocorrer de o Banco da Inglaterra não conseguir impedir uma evasão moderada de ouro de sua reserva metálica mediante o aumento da taxa de desconto, porque a necessidade de meios de pagamento é satisfeita pelos bancos privados e por ações e pelos bill brokers, cuja potência de capital aumentou consideravelmente nos últimos 30 anos. Tem uma nota 12 aqui, né, que está falando, uma nota do Engels, na verdade. Né? Em 17 de janeiro de 1894, na Assembleia Geral dos Acionistas do Union Bank de Londres, o presidente, Sr. Ritchie, relatou que em 1893 o Banco da Inglaterra elevara o desconto de 2,5%, entre parênteses, em julho, para 3,4% em agosto. Como, apesar disso, ele perdera 4,5 milhões de libras esterlinas em ouro em 4 semanas, para 5%. Consequentemente, o ouro refluiu e a taxa do banco foi rebaixada para 4% em setembro e para 3% em outubro. Essa taxa do banco não foi reconhecida no mercado. Abre aspas. Citação direta aqui, né? Do Daily News de 18 de janeiro de 1894. Quando a taxa do banco era de 5%, a taxa do mercado era de 3,5%. E a taxa para dinheiro de 2,5%. Quando a taxa do banco caiu para 4%, a taxa de desconto era 2,3/8%. E a taxa de dinheiro de 1,3/4%. Quando a taxa do banco era de 3%, a taxa de desconto era 1,5% e a taxa de dinheiro um pouco mais baixa.
Fecha aspas. Porque a necessidade de meios, já lemos isso aqui, né? Então, porém, para os momentos críticos, continua a valer o que o banqueiro Glynn, da firma Glynn Mills Curry and Company, declarou perante a Comissão de Commercial Distress de 1848, 1857, nota ou pergunta, né, na verdade, afirmação aqui, número 1709. Abre aspas. Em épocas de grande recessão no país, o Banco da Inglaterra comanda a taxa de juros. Fecha aspas. Nota 1710, abre aspas. Em épocas de recessão extraordinária, quando os descontos dos banqueiros privados ou dos brokers são relativamente restringidos, eles recaem sobre o Banco da Inglaterra, que tem, então, o poder de fixar a taxa de mercado dos juros. Fecha aspas. No entanto, como instituição pública sob proteção governamental e gozando de privilégios correspondentes, ele não pode explorar esse seu poder de maneira tão inescrupulosa, como fazem os negócios particulares. Por essa razão, Hubbard declara perante a comissão bancária do aqui está no Bank Act número 1857, né, do ano, na pergunta número 2844, abre aspas. Não ocorre que, quando a taxa de desconto atinge o máximo, é o Banco da Inglaterra quem serve mais barato e que, quando essa taxa atinge o mínimo, são os bill brokers os mais baratos? Pergunta, fecha aspas. O Hubbard responde, abre aspas. Isso sempre será assim, pois o Banco da Inglaterra jamais desce tanto quanto seus concorrentes. Tampouco sobe tanto quanto ele sobe quando a taxa de juros atinge o máximo. Fecha aspas. Apesar disso, tem-se um forte abalo no mundo dos negócios, quando o banco, em épocas de crise, aperta os cintos, como se costuma dizer, isto é, eleva ainda mais a taxa de juros, que já se encontra acima da média. Abre aspas, se Marx voltando a citar um autor que ele já falou aqui, é o Gilbert, né? Assim que o Banco da Inglaterra aperta os cintos, cessam todas as compras destinadas à exportação. Os exportadores esperam até que a depressão dos preços tenha atingido seu ponto mais baixo e só então, nunca antes, põem-se a comprar. Quando se chega a esse ponto, o saldo da balança comercial já está de novo reequilibrado. O ouro deixa de ser exportado antes que se chegue a esse ponto máximo de depressão. É possível que compras de mercadorias para exportação possam trazer de volta uma parte do ouro enviado ao exterior, mas elas chegam tarde demais para impedir a drenagem. Fecha aspas. E aí, no mesmo texto, Marx continua aqui, abre aspas, outro efeito da regulação do meio de circulação mediante o comércio exterior é que tal regulação, em tempos de crise, provoca uma enorme subida da taxa de juros. E ainda mais à frente, citando diretamente o texto do Gilbert, abre aspas, os custos que decorrem do reequilíbrio do saldo da balança comercial recaem sobre a indústria produtiva do país, enquanto, no decorrer desse processo, o lucro do Banco da Inglaterra aumenta positivamente pelo fato de realizar suas operações com uma quantidade menor de metais preciosos. Fecha aspas. Porém, diz o amigo Samuel Gurney, abre aspas, as grandes flutuações na taxa de juros são favoráveis aos banqueiros e agentes monetários. Todas as flutuações nos negócios favorecem quem está bem informado. Fecha aspas. Voltando para o Marx. Mesmo que os Gurneys não fiquem com a melhor parte na exploração inescrupulosa da situação de penúria dos negócios, coisa que o Banco da Inglaterra não se pode permitir com a mesma liberdade,
Não resta dúvidas de que também este último obtém com isso belos lucros, sem falar dos lucros privados, que caem no colo dos senhores diretores, graças à posição excepcional que se encontram para se informar sobre a situação geral dos negócios. De acordo com dados apresentados à Comissão dos Lordes, em 1817, ao retomarem-se os pagamentos em espécie, esses lucros do Banco da Inglaterra, para todo o período de 1797 a 1817, foram os seguintes: bonificações e aumentos de dividendos, 7.451.136 libras esterlinas. Novas ações distribuídas entre acionistas, 7.276.500 libras esterlinas. Aumento do valor do capital, 14.553.000 libras esterlinas. Somando tudo, dá 29.280.636 libras esterlinas. Sobre um capital de 11.642.400 libras esterlinas em 19 anos. Esses dados o Marx tirou dessa citação aqui do Daniel Hardcastle, texto de 1843, página 120. Estimando-se o lucro total do Banco da Irlanda, que também suspendeu os pagamentos em espécie em 1797, segundo o mesmo método, obtém-se o seguinte resultado: dividendos com vencimento em 1821, 4.736.085 libras esterlinas. Bonificações declaradas, 1.225.000 libras esterlinas. Aumento do ativo, 1.214.800 libras esterlinas. Aumento do valor do capital, 4.185.000 libras esterlinas. Total, 11.360.885. Sobre um capital de 3 milhões de libras esterlinas. Na página 163, esse mesmo texto aí que a gente estava falando. E ainda se fala em centralização. O sistema de crédito, cujo núcleo são os supostos bancos nacionais e grandes prestamistas e usurários de dinheiro a seu redor, constitui uma enorme centralização e confere a essa classe parasitária um poder fabuloso, não só de dizimar periodicamente os capitalistas industriais, mas de intervir de maneira mais perigosa na produção real, da qual esse bando não sabe absolutamente nada e com a qual não tem nenhuma relação. As leis de 1844 e 1845 provam o poder crescente desses bandidos, com os quais se aliam financistas e stock jobbers. Se alguém ainda duvida que esses honoráveis bandidos exploram a produção nacional e internacional apenas no interesse da produção e dos próprios explorados, acabará certamente convencido do contrário, ao ler a seguinte digressão acerca da alta dignidade moral do banqueiro. 2 pontos. Abre aspas. E aí termina com isso aqui, né? É uma citação desse texto aqui, de 1840, do Gavin Mason Bell, um diretor de um banco escocês, né? Os estabelecimentos bancários são instituições religiosas e morais. Com quanta frequência o medo de ser observado pelo olho vigilante e reprobatório de seu banqueiro fez com que um jovem comerciante se afastasse da companhia de amizades turbulentas e pródigas. Que angustiosa preocupação a dele, de não perder a estima do banqueiro, de guardar as aparências da respeitabilidade. O temor de que o banqueiro venha lhe franzir o senho tem sobre ele influência maior que as prédicas morais de seus amigos. Ele treme diante da possibilidade de cair na suspeita de ter cometido uma fraude ou incorrido no mais leve falso testemunho, receando que isso possa brotar suspeitas que acabem por restringir ou eliminar o seu crédito. Para ele, o conselho de seu banqueiro é mais importante que o do sacerdote. Fecha aspas.
E, bom, terminamos aqui o capítulo, né? 33. Próximo capítulo é o 34, que é sobre o Currency Principle e a legislação bancária inglesa de 1844, né? Mas a gente deixa para começar ele em outro momento. E acho que se alguém quiser fazer algum comentário, levantar algum ponto sobre a nossa leitura, está aberto aí. Eu acho que ressaltaria só como é um pouco difícil, né? Principalmente o começo do capítulo, né? Da forma como ele vai lendo os comentários lá desses inquéritos, mas o que me parece é que fica claro que esse sistema, né? Ele precisa da emissão contínua do crédito para se sustentar, né? Porque vamos dizer assim, o currency principle, né? A base firme, estável em relação ao ouro, né? Ela se torna uma trava para o crescimento do capital, né? O capital ele precisa do crédito para se mover e se reproduzir, para casar a diferença entre os prazos de pagamento, seja nessas grandes operações de importação e exportação, que a gente viu alguns casos, ou no financiamento ali da venda do capitalista, né? Só que ao mesmo tempo, né, que o sistema demanda essa flexibilidade é causa da crise, né? Quando tem a desconfiança e cessa a circulação de dinheiro para fechar a liquidação, né, das dívidas que um deve para o outro, isso acaba, né, gerando essa própria fragilidade intrínseca ao sistema, né? Enquanto que sobre o aspecto da economia política, o capitalista financeiro, o banqueiro, ele tem controle sobre esse sistema que, né, como eu mostro aqui nesse último texto, disciplina o capital industrial à ordem do capital bancário, né, da reprodução contínua. E como deixa claro em algum momento, acho que é o Chapman que fala, olha, não falta riqueza, né? Tipo, pode faltar dinheiro, mas não falta riqueza. Então, se a gente tiver que salvar alguma coisa, acaba-se essa questão da conversibilidade, padrão ouro, de dinheiro, e vamos usar os títulos seja do, do, do Banco da Inglaterra, das grandes firmas respeitáveis, como dinheiro para garantir que a riqueza circule, porque isso, no fundo, está diretamente ligado ao interesse, né? O capitalista bancário ele quer que a circulação continue, a acumulação continue, porque ele é o principal beneficiário desse sistema, né? E o banqueiro ele está vamos dizer assim, no topo da hierarquia do sistema capitalista. Eu acho que o Caio deu uma resumida aí um pouco no movimento aí do capítulo, nas ideias que aparecem. E aí só queria chamar a atenção uma coisa ali que a primeira seria, vamos dizer assim, essa ideia até meio moral, né, moralista, de que eu acho que está por trás dessa lei bancária de 1844, porque, na verdade, a realidade da produção capitalista se revela como o Caio estava contando, ela é expansiva. Então, digamos que os meios de circulação, o capital, o dinheiro, ele tem que acompanhar esse movimento, né? De modo que
essa lei bancária, ela acaba chegando um momento que ela vai se tornar um entrave para a própria continuidade do processo da acumulação, porque depende da continuidade do crédito, né? Só que, veja só, ao mesmo tempo, tem uma relação com o ouro, né? Com as disponibilidades, né, em particular das cédulas bancárias, que são, em última instância, lastreadas pelo Estado inglês, né? Porque, então, tem uma garantia específica dentro desses instrumentos, maior no caso das cédulas bancárias do que das letras de câmbio, né? Então, o Marx vai mostrando que esse crédito ele também vai se segmentando, né? Ele não é uma coisa única, de modo que talvez uma legislação mais adequada, né, teria que, antes de mais nada, não pressupor vamos dizer assim, uma quantidade de ouro equivalente que tem que se manter fixa, mas uma certa capacidade de controlar e enxugar essa base monetária, enfim, esses meios de circulação, de fazer uma análise do movimento do ciclo econômico. Só que isso, nessa época que ele está falando, isso não existia, né? Não existia banco, nem o Banco da Inglaterra ainda é um banco central nos moldes como a gente vai conhecer e conhece hoje, que se dá ali no século XX, né? Então, o Banco da Inglaterra, claro, ele cumpre um papel importante, mas ele ainda não é, porque, como o próprio Marx fala, ele é semi-governamental, né? Ele é privado, meio público, é uma coisa meio híbrida, né? Mas, enfim, só essas coisas que me chamaram a atenção, porque, de certa maneira, às vezes a gente, quando vai discutir teoria monetária, fica... Até para a gente entender, a gente coloca muito a currency principle e a banking school como duas coisas opostas, e aí o Marx como se fosse uma terceira coisa, o que é verdade. Mas, na verdade, se a gente olha o que ele está dizendo, ele está dizendo que não tem uma lei geral aí que então você tem que ter um monitoramento constante. Esse monitoramento constante, de certa maneira, só é possível se você tem um controle social da produção, o que é o completo avesso da produção capitalista, né? Mas, enfim, só algumas coisas que me chamaram a atenção. Eu vejo que o Arlen já levantou a mão, já passo para ele. Não, assim, eu acho que tem esses elementos, né, que o Léo colocou, o Caio colocou. Eu acho que esse capítulo ele é importante porque ele demonstra que o que está regulando a quantidade de cédulas bancárias e a quantidade de dinheiro é o crédito. O crédito atua aí como um regulador. Eu acho que o Léo toca um pouco nisso quando ele fala que o crédito serve para enxugar a base monetária e toda essa coisa toda. Eu acho que aí não tem a distinção ainda entre... que tá meio que confuso ainda, mas essa ideia das notas bancárias emitida pelo Banco da Inglaterra seria o que o Marx chama, o que a gente chamaria hoje desse dinheiro de curso forçado, né? Mas nessa época era lastreado em ouro e tal. O dinheiro real seria o ouro aí, não é? Então, assim, e tem aí vamos dizer assim, os papéis dos bancos privados. Me parece que o Marx coloca nesses capítulos uma hierarquia aí, né? Tem uma hierarquia aí monetária, né? E a grande que a gente vai ver no próximo capítulo da crítica à lei bancária é que justamente ela restringe, não é? Como ela confunde tudo, né? E o dinheiro é só um meio de circulação, ela restringe a emissão dessa nota bancária, principalmente da nota bancária que é emitida pelo Estado, pelo banco, que não era banco central, mas atuava como se fosse, né, pelo Banco da Inglaterra, que é uma nota que tem liquidez, não é? Que é esse papel aí. Então, a mim parece que a função do crédito aí nesse capítulo fica muito claro, né? É fazer essa regulação dos meios de circulação, não é? O crédito bancário, já que o dinheiro, vamos dizer, ele é algo que pode ser, né, ele tem liquidez, ele pode ser tesourado, como vai dizer o Marx, não é só vai circular a quantidade necessária. Então, o dinheiro creditício ele amplia a quantidade de meio circulante e reduz a quantidade de dinheiro,
né? Por isso que ele pode ser entesourado. Então, acho que meio a esse monte de relatórios, eu acho que né, e o Marx, assim, é louvável o trabalho, né, deve ser chatíssimo ficar lendo esses relatórios, e ele leu um monte deles aí. Imagino hoje a gente tem que ficar lendo relatório do Banco Central para atualizar, por exemplo, a teoria monetária, que chatice que deve ser e tal. Né, ler aí, que é meio quase que uma CPI isso aí, né, os caras cometeram todo tipo de fraude e o cara fica lendo lá os relatórios e tal. Mas eu acho que isso é importante, né, o crédito ele pode acelerar aí o movimento da circulação, pode reduzir, não é? E essas cédulas bancárias podem servir para saldar dívidas, mas quando a crise vem, é esse, vamos dizer assim, é a base monetária, vou trabalhar isso amanhã, que essa é mais ou menos uma tese do Astarita, né? Quando vem a crise monetária, o que salda a dívida mesmo é a base monetária, e a base monetária é dinheiro do Banco Central, dinheiro na mão do público e as reservas bancárias, né? Então, assim, eu acho que é daqui mais ou menos que o Astari está tirando aquelas ideias monetárias dele. Concluir. Eu só queria ressaltar, assim, isso é uma interpretação que, assim, o crédito, ele é pré-capitalista, né? Vamos dizer assim, porque a partir do momento que você teve uma troca que se gerou uma promessa futura, né? Que ela não é mediada pela moeda, você tem o crédito. Então, isso daí tem-se desde os babilônios lá, os romanos. Então, os templos, né, faziam esse papel, eles adiantavam os grãos para a plantação, para os agricultores, e daí tinha etc. e tal. Né? Então, assim, existe o crédito na sociedade pré-capitalista. O que eu acho que é importante a gente retomar, que está lá quando a gente fala do capítulo, vai ser lá no começo, né? O capital portador de juros. É aquela questão de o capitalismo, à medida que você tem uma concentração de capitais e uma especialização do trabalho, você autonomiza isso como um setor capitalista, né? Então, crédito como capital. Porque se você pode ter o crédito numa sociedade, vamos dizer assim, tribal, né? Isso lá, o antropólogo lá, o David Graeber, ele fala, os caras têm as tribos lá africanas, os caras têm um esquema de dívidas e, sei lá, uma vez por ano eles fazem um ritual lá, se troca os tecidos, etc., e vamos dizer assim, se paga as dívidas, né? Às vezes isso é uma coisa de honra, moral, às vezes isso é efetivamente material, né? Tem a ver com a produção de grãos, comida, enfim, etc. Mas, enfim, eu só queria retomar essa questão de que o crédito no sistema capitalista, ele se autonomiza como esse setor da indústria capitalista, né? A indústria do crédito, um setor econômico autônomo que ele vai ter as suas inter-relações com os outros sistemas capitalistas, né? Só que pela sua própria especificidade, né, dentro do sistema de trocas, ele acho que acaba subindo nessa hierarquia, né? Enfim, era esse comentário. Não, acho que esse comentário, acho que o Fernando falava, vai lá, Fernando, depois eu falo alguma coisa. Não, eu fiquei nesses dias, fiquei pensando, quando o Banco Central da Inglaterra vendia uma cédula bancária, ele vendia à vista ou a prazo? A resposta é, ele vendia à vista. Se ele vende à vista, há um enxugamento dos meios da base monetária. Pô, se há um enxugamento da base monetária, como é que isso gera uma diminuição do dinheiro em circulação? Bom, então, como é que isso é usado para a expansão da base monetária se diminui a base monetária?
A resposta era o seguinte, a resposta era que o fulano de posse dessa cédula bancária, ele ia nos bancos privados e dava essa cédula bancária lastreada em ouro para o banco privado, e o banco privado adiantava o dinheiro para ele, mas muito mais do que aquilo que ele deixou como lastro, que era a cédula bancária. Esse que era o trunfo, né? Porque é contraditório. Se você vende à vista, você enxuga a base. Como é que isso aumenta a base? Aumenta a base pelos bancos privados. Então, a outra coisa é que precisava investigar também que eu não sei se a lei bancária, o Valei deve saber isso, ele não é que estava totalmente lastreado em ouro. Tá, tinha uma brecha lá que era 20% em ouro só, tá? Então, o Banco Central também tinha um lucro em cima disso. Quer dizer, ele emitiu uma nota de 100, mas tinha um lastro só de 20, tá? Então, não era assim 100% lastreado em ouro. Isso aí deve ter mudado ao longo dos anos. Mas isso aí também era um meio de expansão da base monetária. Então, a chave era a seguinte: como é que você vende uma coisa à vista e você expande a base? Essa que era a pergunta. E aí isso se dá pelos bancos privados. Era acima de 14 milhões de libras, tinha que ser em ouro, né? Aí precisava consultar os documentos, não sei de cabeça. Aí passou dessa quantidade lá estipulada, né? Aí teria que ser lastreada, que era que dava confusão entre os dois departamentos lá, o de emissão e o de cédula. Pois é, a regulagem entre a produção real e os meios de circulação que é o X do problema, né? Isso que quem tem mais informação é banco, não é o capitalista, não é o capital industrial, é o capital financeiro que tem mais informações, né? Então é muito mais protegido, tanto é que ele chama de bandido, né? É muito mais protegido do que o capital industrial. Mas esse balanceamento é bastante complexo, né? E por isso é uma fonte de crise também. Eu fiquei até curioso agora de saber um pouco mais da história desses banqueiros aí, né? Porque os primeiros agentes bancários, né? Porque isso é uma coisa, enfim, de onde que eles vêm, de onde que forma essa... Que são comerciantes, a gente até sabe, mas provavelmente deve ter outras origens aí, seriam curiosas de investigar, né? Mas acho que já chegamos aqui bem mais avançado no nosso horário. Não sei se alguém quer fazer um comentário, senão podemos fechar o encontro de hoje. Então, Raquel, pode pausar, por favor.